E a nossa irmã Sheila, vou pedir à pastora Ana Paula para dar um enunciado aqui, para estar passando a palavra à irmã Sheila. Nós vamos fazer o seguinte, irmã Sheila, eu vou trocar de lugar aqui, fica melhor aqui o meio, tá bom? Deus abençoe. Seja bem-vinda. Senta aqui, irmã Sheila. Mulher de Deus, abençoada. Você seja muito bem-vinda à nossa casa, também na casa dos nossos irmãos, né, irmãos? Vocês recebam aí com alegria, irmã Sheila, para a honra e glória do Senhor. Amém. Deixa Deus te usar. Que você seja canal de bênção nas nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Pai seja convosco. Amém. Que essa paz, que essa presença santa do Espírito Santo que está aqui neste lugar, esteja aí na sua casa. Amém, Jesus. Louvado é o seu nome. Em nome de Jesus, nós profetizamos que cada casa, que cada lar está sendo nesse momento tocado pelo Espírito Santo. Amém, Jesus. Louvado é o teu nome. Porque toda a honra e toda a glória é sempre para Ele. Amém? Muito feliz de estar aqui nessa noite, me sentindo muito honrada. Amém. Né, pelos pastores, Luiz Alberto, pastora Ana Paula, pelo convite. Sou aluna, né, do ITQ, como a pastora já disse. Tenho essa alegria de ser aluna deles em algumas matérias. E louvado seja Deus pela vida deles, louvado seja Deus pela sua vida, por esse trabalho que tem sido realizado nas casas. Porque se eles fossem... Cada terça-feira eles iriam em 1, 2 casas, né, pastora? É verdade. Mas neste trabalho é alcançado dezenas de casas. Amém, Jesus. Dezenas de famílias. E se cada casa tiver 2 pessoas, quantas pessoas não são alcançadas? É verdade. Né, pastora? Então, aproveite essa oportunidade, aproveite esse trabalho, essa visita no seu lar. Receba o Espírito Santo aí no seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra, né, com os irmãos, que o Senhor falou ao meu coração. Eu vou falar bem brevemente, porque o contexto ele é longo, né? Porém, eu vou frisar algumas coisas que o Senhor tocou no meu coração. Se os irmãos tiverem a Bíblia aí na casa de vocês, Números 14. Amém. Amém? Só para dar uma introdução, em Números 13, nós vemos que Moisés, né, ele pede para 12 espias irem até a Canaã, né, espiar, literalmente, a terra, para que ele saiba as condições, se a terra tem fruto, como são seu povo, né? E foram 12 espias olhar essa terra para trazer o relatório a Moisés, para ele saber aonde que Deus estava prometendo e como se preparar para conquistar essa terra. Isso depois, né, calmamente os irmãos podem ler, convido a leitura depois, mas eu gostaria de destacar 2 homens, que eles são destacados não apenas nesse texto, mas em muitos momentos da Bíblia, que é Josué e Calebe, porque foram 12 espias a olhar a terra. Os outros 10, pastora, nós só vemos o nome dele nessa referência. E Josué e Calebe, não. Eles são vistos em outros momentos. Por quê? Porque eles tiveram uma atitude diferente. Porque quando eles chegaram para espiar a terra, eles dizem, né, que a terra é boa, né, que a terra tudo que dá, né, em outras palavras, tudo que planta dá, né, porém, existiam gigantes. Trazendo para os nossos dias, existiam problemas, dificuldades, adversidades, né, e que todos nós enfrentamos, né, ninguém está isento de viver problemas hoje em dia, né, todos nós estamos numa circunstância de pandemia, mas como a pastora falou, como diz, né, a Bíblia, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, se não houvesse pandemia, os pastores estariam visitando 2 casas por terça. Como temos a pandemia, o Senhor criou essa oportunidade para visitar dezenas de lares, né? Então, todas as coisas cooperam. Então, irmãos, lá em Números 14, para adiantar, né, eles tiveram relatório dos 10 espias negativos. Olha, a terra é boa, porém lá tem gigantes, tem homens valentes, eles vão nos matar, não tem possibilidade de nós entrarmos naquela terra. Porém, Josué e Calebe tiveram uma outra postura.
Eles olharam além das adversidades. Aí, lá em Números 14:6 diz assim: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram à congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. E aí, pastora, o Senhor tocou no meu coração aqui no versículo 8, se o Senhor agradar de nós. E aí o Senhor me remeteu lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Então, se nós queremos agradar a Deus, para que o Senhor se agrade de nós, nós temos que ter fé diante das adversidades. Amém, Jesus. Louvado não teu é? nome. Porque o que pode nos separar do amor de Deus? Né? Nada. Nada. Em profundidade. Exatamente. Não existe o que nos separe do amor de Deus. Porque se nós estivermos em Deus, até se morrermos, nós iremos para junto dele. Então, nada e nem ninguém pode separar aquilo que nos une a Deus. E Deus tocou muito no meu coração nessa passagem, que ela é muito rica, né? É uma passagem assim que retrata 2 homens que foram valentes, a ponto de que todos os outros 10 espias e toda aquela geração não entrou na Terra Prometida. Porém, aqueles que agradaram a Deus com a sua fé, Amém, aqueles que tomaram posição e decisão Amém. de olhar além das circunstâncias, eles entraram na Terra Prometida. Amém. E aí, eu gostaria, um outro texto que me chamou a atenção, se os irmãos puderem abrir, é Josué 14:11. Que depois que eles entraram na Terra Prometida, convido os irmãos à leitura, assim, uma leitura maravilhosa, é lindo o agir e o poder de Deus e o posicionamento que esses homens tiveram na presença de Deus. E quando foi para dividir, né, a Terra Prometida entre aqueles que entraram na Terra, Calebe, aquele mesmo que foi, né, teve um espírito diferente, que a Bíblia diz, né, que o Senhor disse que nele houve outro espírito, um espírito de coragem, um espírito de determinação. Olha o que ele disse: e hoje estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal agora para o combate, Amém, tanto Jesus. para sair como para voltar. Aleluia. Então, eles, né, pastora, vieram do Egito, 40 anos eles andaram no deserto porque o Senhor se irou com a falta de fé, com aquela falta de postura, de posicionamento daquela geração. Então, toda aquela geração morreu. Josué e Calebe já estava com 85 anos. Mas ele viu a promessa, pastora, porque ele não desistiu. E quantas coisas entre Números e Josué, se nós viermos lendo, aconteceram com esses homens. E eles não desistiram de servir a Deus. Eles não desistiram em momento nenhum, em nenhuma adversidade. Aí você fala assim: irmã, mas o meu problema é diferente. Não. Hoje nós não temos que enfrentar gigantes de 2, 3 metros de altura. Com certeza. Então, assim, só por aí já falo que é outro tipo, né, de problema. A gente não tem que desembainhar espadas para lutar, para vencermos, para conquistarmos território. Então, nós não podemos deixar de crer nesse Deus. Porque o mesmo Deus que foi com Josué, que foi com Calebe, que fizeram com que eles alcançassem a Terra Prometida, é o mesmo Deus que pode mudar a sua situação. Aleluia, Jesus. É o mesmo Louvado Deus teu que pode nome, mudar a verdade. sua vida. Amém, Jesus. Porque para Deus não existe limites. Lá no livro de Hebreus 13:8, que é o lema da nossa igreja, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nele não há mudança, nele não há variação. Então creia nessa noite que o Senhor pode fazer um milagre na sua vida. Amém, Jesus. Louvado Eu teu nome. creio, entendo, irmã Sheila, que Calebe estava aqui, né, com essas palavras aqui, dando uma dica pra gente,
da fonte da juventude. Exatamente. É ter a mente renovada pela ação de Deus. Exatamente. Né? E continuar persistindo na fé. Porque mesmo depois de tantos anos, ele falou, olha, eu estou forte. Exatamente. Como no início, eu como tava, naquele dia. me mantive, eu estou firme Exatamente. aí. E a palavra lá em Romanos fala, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Através da ação do Espírito Santo, renovando a nossa Com mente. certeza. Renovando a nossa vitalidade através da fé que nós temos. Exatamente. Em Cristo, né? Como eu preguei lá na igreja sexta-feira, pastora Ana Paula, pastor Luiz Alberto, é uma questão de decisão. Nós temos que tomar uma decisão. Qual caminho você escolhe? Você quer ser fadado ao fracasso ou você quer ser um vencedor? Porque se você quiser ser um vencedor, você tem que se dispor para a batalha. verdade. Eu vou vencer. Eu não vou deixar essa situação me parar. Né? Como diz aquele louvor, você não vai parar. Porque essa decisão tem que partir de você. Né? Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então tenha fé, tenha confiança, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Amém. E aí vem o testemunho. Aí vem o testemunho. Muitas pessoas, elas dizem, né, pastor? É fácil falar. Não é fácil falar, né? É fácil falar. Irmãos, não é fácil falar, não. Apesar que eu falo muito, né? Até na aula eu falo bastante, eu falo, ai, Senhor Jesus, tem misericórdia. Mas... Ela é uma besta, nada disso. Às vezes a gente fala demais, mas, irmãos, é o desejo de que as pessoas, elas conheçam esse Deus. É de testemunhar o que Deus fez, né? Falar é difícil, muitas vezes, porque nós queremos que o Senhor toque, que as pessoas entendam aquilo que nós estamos transmitindo, né, pastora? Mas viver, né? Ainda que falar seja fácil, que não é, mas viver é mais difícil. E eu passei por uma situação muito difícil, né? Eu também tive gigantes na minha vida, ainda tenho, ainda os enfrento, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Porque o Deus Todo-Poderoso está comigo e está com você. Se você abrir o seu coração, se você crer, Ele está aí com você. É como Amém, eu sempre costumo falar quando eu prego. Eu não sou melhor nem diferente de você. Então, o mesmo Deus que está comigo, pobre e pecadora, Ele está com você também. E há 9 meses atrás, há 10 meses atrás, hoje é dia 11, né? Depois de amanhã faz 10 meses que, morando um tempo em Minas, aí eu e meu marido decidimos voltar para Minas. Ele queria muito morar aqui, né? Nós temos a Luísa, pequenininha, e a gente falou, vamos voltar para Minas, tudo. Morava em São Paulo. Morávamos em São Paulo, isso. Morávamos em Araraquara. Tem irmãs que pediram, né, o link para compartilhar. Eu creio que as irmãs de Araraquara estão aí nos assistindo. Então aí, pode sinalizar para nós aqui. Pode. Deus abençoe a vida das irmãs aí, Araraquara, né? Araraquara. Pode sinalizar no chat aqui, em Paulo. nome de Jesus, amém? Então, assim, são irmãs que são minhas intercessoras. Amém, louvado são seja Deus. minhas parceiras de oração. Amém. Né? Então, sempre que eu saio numa missão de levar a palavra de Deus, eu peço que elas intercedam por mim. Louvado seja porque Deus. é muito importante. Amém. Quando Moisés subiu ao monte, o profeta estava embaixo intercedendo, né? Para que Deus falasse, enfim. E eu tenho as minhas, né, graças a Deus, as minhas intercessoras. E há 10 meses atrás, nós viemos de São Paulo e com sonhos, com projetos, né? Viemos pela fé, por um propósito assim, que Deus colocou no nosso coração, porque o meu marido vinha falando há muitos anos, vamos voltar para Minas. Eu, não, vamos não, vamos não, vamos não, vamos não. E aí um dia o Senhor tocou no meu coração, então vamos. E aí, né, começou a pandemia, e eu falei assim, não, vamos mais para o interior, vamos para lá, porque lá em São Paulo estourou a pandemia muito antes que aqui, né? Então, assim, já foi quando foi decretado o fechamento, as coisas já estavam começando a ficar graves. E o meu marido trabalhava na área da saúde e ele pegou a Covid e ele saiu da Covid e ele falou, não, vamos embora. E nós fomos.
Nós viemos, né? E foi uma resposta de Deus, porque eu pedi a direção e a orientação de Deus, e falei, se fosse da vontade de Deus, que ele fizesse com que tudo se encaminhasse para isso. E nós tivemos a aprovação de Deus para vir. E nós viemos, né, viemos com mudança, com malicuia, a filha e 2 cachorras, e a gente veio feliz, acreditando, né, lá como diz lá em Jeremias, num futuro, numa promessa, né, a esperança de dias melhores, a esperança de estar perto da minha família, a esperança de viver num lugar mais tranquilo. Enfim, arrumamos toda a casa. Uma segurança melhor para os filhos também, né, Sheila? Sim, porque o interior é muito melhor, né? De criar. Você sabe que a gente ficou sabendo, né? A pastora Ana Paula passou para nós aqui. A Sheila é cheia de talento, né, Paulo? Sei, ela é. Motorista, né? Motorista, já foi Uber. Fala igual o paulista fala Uber. Já foi motorista de Uber em São Paulo. Daí você vê que a mulher corajosa. E trabalhava de madrugada. Olha aí. Olha só, irmãos. Teve uma determinação, às vezes, nós passamos, né? Agora nós estamos passando esse período de pandemia e talvez você ache assim, eu não posso ter alguma possibilidade a mais na minha vida, né? A Sheila, né? Trabalhando de madrugada. Trabalhava de madrugada, das 7 da noite às 7 da manhã. Até eu ficar grávida da Luísa, eu estava trabalhando. Olha só. Grávida e eu trabalhava. De madrugada. Determinação, né, Sheila? Precisa. E tudo fazendo também, né, na direção de Deus. Exatamente. Né, assim, quando a gente coloca Deus na frente. Porque e nunca sofri um acidente, um assalto, nunca peguei passageiro mal intencionado, porque eu sei que o Senhor estava me guardando ali em todo o tempo. Aleluia, louvado seja o Senhor. E nós viemos, né? Chegamos aqui dia 13 de julho de 2020, do ano passado, e felizes, contentes. Deus preparou até os vizinhos, que os vizinhos são uma bênção. Olha, inclusive a vizinha está com a Luísa agora. É uma bênção, nos adotou, nos abraçou sem nunca ter nos visto. Até isso o Senhor preparou, nos ajudou, pegou a Luísa, foi lá dar banho nela, depois de uma viagem de quase 12 horas, porque onde nós morávamos é quase 800 quilômetros, depois de uma viagem cansativa. Então o Senhor preparou todas as coisas. E nós ajeitamos a casa, meu marido muito organizado, né? Muito prestativo, sempre foi. E nós viemos e ele falou assim, não, a gente vai arrumar tudo, vamos deixar a casa arrumadinha. E depois nós partimos a procurar emprego, porque estávamos os dois desempregados. Viemos pela fé mesmo. Jesus. Saímos da nossa terra, saímos de uma casa que nós não pagávamos aluguel, para vir pagando aluguel e virmos debaixo de uma direção de Deus. E nós viemos. E aí, na semana seguinte, ele já recebeu proposta de entrevista, ele foi fazer uma entrevista. E aí estávamos, né, felizes, perto da minha mãe, perto da minha irmã caçula, né, que a minha irmã caçula mora aqui em Ubá. E quando foi numa segunda-feira, ele recebeu, no dia 20, ele recebeu uma ligação para vir fazer uma entrevista no Santa Isabel, porque ele, né, técnico de enfermagem. E aí ele veio e, enfim, e aí um dia antes, eu estava esperando uma pessoa, ele ligou na segunda, na quinta-feira ele fazia a entrevista. E aí ele falou na quarta, assim, perdão. Eu tô com uma vontade de ir para a igreja, mas como você tem que esperar o técnico da antena, eu vou e você fica com a Luísa. Tava até um tempo meio frizinho. E ele falou que ele sentia muita vontade de ir para a igreja naquele dia. E ele foi para a igreja, tá numa igreja próxima de casa. E ele foi. E, enfim, no dia seguinte, o telefone tocou, que era para ele trabalhar no dia seguinte, começar a trabalhar no dia seguinte. E ele disse, eu vou ou eu não vou? Aí eu falei assim, olha, eu não sei, você decide. Aí ele falou assim, não, eu vou na entrevista que eu tenho hoje assim mesmo, porque eu não gostaria que você trabalhasse, que você ficasse aqui em casa cuidando da Luísa, por enquanto. Aquele, irmãos, foi o último diálogo que eu tive com meu marido. No dia 13 de julho. Dia 30 de julho. 17 dias depois que nós chegamos. Porque vindo de Visconde do Rio Branco para cá, depois do segundo radar, eu creio que ele passou mal na moto, porque eu senti que ele deu uma baixada.
Perto de Vinésia, né, Célia? Isso, antes do trevo de Vinésia, isso. E aí eu gritei, Senhor, misericórdia, e depois eu não vi mais nada. A moto começou a zigue-zaguear, e aí a moto, ela foi para aquela ribanceira, e quando eu vi, eu estava de bruços no chão, eu olhei para o céu, e eu falei, eu tô viva, louvado seja o nome do Senhor. 4 metros, Célia? Isso, a moto estava num ponto e eu fui arremessada mais ou menos 4 metros para frente. E quando eu abri os meus olhos, tinha muitas pessoas paradas chamando o resgate. Eu sou míope, né? Meu óculos tinha quebrado, eu de bruço, sem muito entender o que estava acontecendo. E quando o moço, ele falou, da onde vocês veio? Nós estamos ligando para o resgate, um moço que parou ali na rodovia. E eu falei, a gente estava vindo de Visconde do Rio Branco, meu marido estava indo fazer uma entrevista, e aí meu marido lá jogado no chão, e a moto nem sei onde que tá. E aí ele falava, não levanta não. Aí eu falei, não, mas eu tenho que levantar. Né, mulher, né, pastora? Eu tenho que levantar. E aí eu levantei, meio que cambaleante, aí eu sentei, né? Aí eu sentei, tinha uma pedra, até sentei, fiquei ali, e o meu marido me gritando, jogado no chão, ele tentava levantar e as pessoas, não, fica aí, fica aí. E aí chegou o carro do resgate, e aí você não entende muito o que está acontecendo, né? Aí eu peguei meu celular, e aí eu não achava o número do meu pai, mandei mensagem para as minhas irmãs, e aí depois, um pouco depois, mandei mensagem para minha vizinha, que estava com a Luísa, que ela ficou com a Luísa, por que eu vim junto? As pessoas sempre perguntam, por que você estava junto? Porque ele estava vindo fazer entrevista no Santa Isabel e eu trazendo o currículo para entregar aqui em Ubá. Meu Deus. Então, assim, por isso que eu estava junto. E aí, nesse dia, pastor, ele falou assim, coloca a sua bolsa, ele tinha uma caixa na moto, na caixa da moto. E ele nunca pediu para eu fazer isso. E aquela caixa foi que preservou minha bolsa e meu celular. Porque senão eu não teria como pedir para o moço ali pegar para mim entrar em contato com alguém. Se eu tivesse com a bolsa na transversal, né? Eu teria batido, eu teria quebrado o celular e eu não teria tido contato com ninguém. Então, em tudo Deus está, pastora. Eu sempre digo isso. Então, irmãos, assim, para dar uma resumida, o resgate nos levou para Santa Isabel. Eu tenho esse sinal aqui na testa do acidente. Eu tive muitas escoriações. Quebrei o dedo do pé direito e fiquei com líquido nos 2 joelhos, né? Assim, não tenho dificuldade para caminhar, nada, mas eu não ajoelho mais, mas eu vou ajoelhar de novo em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo também. Eu creio nisso. E aí eu ali toda rasgada, ainda bem que eu tava de jaqueta, porque minha calça toda rasgada, eu amarrei a jaqueta na cintura, e ali, e mesmo tempo que eu tava sendo atendida, porque eu estava machucada, eu estava fazendo ficha do meu marido, o pessoal da emergência atrás de mim, que eu tinha que fazer a internação dele, e chega um médico e fala, o quadro foi grave, ele perfurou o fígado, e ele tá confuso, e ele me gritava, sabe, porque ele me chamava de Chuchu. E ele falava, Chuchu, cadê você? Chuchu, cadê você? E aquilo ficava na minha cabeça, ele gritando ali na emergência do Santa Isabel. Então, assim, ninguém nem cuidou de mim direito, pastora, porque de tamanho desespero de ver ali, de acudi-lo. Então, assim, e eu tive que tirar força de Deus, porque tudo eu atribuo a Deus, para fazer internação, com o dedo quebrado, andar no hospital e tomar as providências, e ele foi pro centro cirúrgico. E aí a médica falou para mim que era muito delicado e muito grave, né? A situação, que ele tinha perfurado o fígado, que ele tinha feito transfusão de sangue, e ali eu sabia que era só um milagre. Você chegou a ficar internada, senhora? Não, eu só passei pela situação de ficar lá umas 3, 4 horas em observação, ver se não tinha tontura. Nem exame na minha cabeça eles fizeram, pastor. Porque era um dia que o hospital estava muito cheio, tinha tido muito acidente. E eu falei assim, eu nem culpo os médicos, mas, né, a gente sabe que quem está mais grave tem que ser atendido primeiro. E eu falei, para honra e glória do Senhor, não tenho nada na minha cabeça, não sinto dor, não sinto nada. E aí a médica do centro cirúrgico falou para mim, é muito grave. E ali, pastora, eu falei, é só um milagre. Fui para casa, quando eu liguei 8 horas da noite para saber das notícias,
a enfermeira disse para mim: olha, eu não vou mentir para você. O pulmão dele não está respondendo. Porque como ele tinha tido a Covid 3 meses antes, ele ainda estava em tratamento, ele ainda estava usando bombinha, tudo. Então o pulmão dele ainda estava fragilizado. E ela falou: olha, o pulmão não está respondendo, ele está bem ruinzinho. Eu não vou mentir para você. Ali eu já comecei a chorar, falei: Senhor, tem misericórdia. E ali eu falei: é só Deus. Quando foi 11h30 da noite, a Luísa entrou num choro compulsivo, a minha vizinha, essa bênção, estava lá em casa comigo. Amém, minha mãe entrou em estado de choque por causa do meu acidente, então minha mãe não pôde estar ali comigo, porque ela estava em estado de choque, porque ela ficou muito assustada. E aí minha vizinha se prontificou a ficar ali comigo, com a Luísa. E aí ela falou assim: Sheila, tenta descansar, mas eu não conseguia. Como que você vai descansar? Com a cabeça, sabendo que o seu marido, o amor da sua vida, tá lá, no UTI. E quando foi 5 para meia-noite, meu telefone tocou. E eu já sabia. Eu já sabia. E ela perguntou para mim, enfermeira: o que você é do Daniel? Eu falei: eu sou esposa. Aí ela falou assim: meus sentimentos, ele faleceu às 23h30. Pastora, ali eu perdi o chão. É como se o chão tivesse aberto e ali tivesse caído a Sheila, os sonhos, os projetos, tudo. Ali, infelizmente, nessa hora, nesse momento do choque, a gente não pensa em nada. O mundo caiu, pastora. E aí... Imagino. Nossa, é um baque. E eu sozinha em casa, porque como a Luísa estava chorando muito, a minha vizinha levou ela para casa dela, que é do lado, para tentar acalmar ela e para ver se eu descansava. Então foi uma notícia que eu e Deus. Então fui eu e Deus naquela notícia. E ali, assim, foi muito difícil. O processo do luto é muito difícil, sabe, pastora? Ele tinha 40 anos. Muito jovem. A Luísa estava com 1 ano e 5 meses. E assim, foi muito difícil, porque ele era um marido muito presente, ele era muito bom pai, ele me ajudava com as tarefas da casa, ele me mimava muito, era dia das mães, eu abri o olho, ele já estava ali com alguma surpresa, no meu aniversário ele estava ali. Então, assim, ele era muito presente, ele era muito companheiro. Então eu falei que eu não perdi só um marido, eu perdi meio que um pai, meio que um amigo, sabe? Um irmão, companheiro, porque ele era uma pessoa assim, tinha seus defeitos, claro, ninguém é perfeito, mas assim, as qualidades, né, ultrapassavam realmente os defeitos. Completava, né? Exatamente. E ali, de repente, a gente sonha, né, pastora, quando a gente casa, fica velhinho na cadeira de balanço. Sim. E eu vi que ali meu sonho acabou. Só que para Deus era só o começo. Meu Deus. Aleluia. Eu chorei muito. Quem é mais chegado sabe, porque além de lidar com o luto, pastora, eu tive que lidar com todos os meus hematomas. Eu tive que lidar com fisioterapia. Eu tinha que sair de casa, minha mãe, coitada, ela largava todo o serviço para ir comigo ao médico. Eu fiquei de muleta. Aí minha vizinha ficava com a Luísa para eu ir fazer as terapias, para eu ir ao médico. E eu tive que tirar a moto do acidente do pátio, porque não aceitaram que meu pai fosse, que outra pessoa fosse. Isso foi mais uma prova para mim, de ter que ir lá, de ver a moto destroçada. Eu tive que ir na delegacia pegar boletim de ocorrência. Assim, e eles te dão prazo para você tomar todas as medidas burocráticas. Hoje eu entendo por que eu estava aqui perto da minha família. Hoje eu entendo por que o Senhor permitiu, porque ele já sabia. E eu creio que o meu marido ele foi salvo. Aleluia. Eu creio. Eu sinto a falta dele. Amém. Mas eu sei que aonde ele está não tem mais dor. Ele está descansando, o Senhor. E ele tinha uma coisa que ele falava com ele, sabe, pastora? Eu falava para ele: fica quieto, vamos descansar, vamos assistir televisão, vamos fazer não sei o que. Quando eu morrer, eu descanso. Ele não parava, ele era elétrico. E eu ainda falei: Deus, agora ele está descansando. Foi o único jeito dele descansar no Senhor.
E eu fiquei abatida, sim, lógico, todo mundo fica, né? Jesus chorou quando o amigo dele morreu, Lázaro, É né? uma perda, e a própria palavra fala que a morte é o último inimigo a ser vencido, né? Lógico, né, que a questão da morte é eterna, né? Porque aqui nós estamos, né, num tempo Sim. passageiro, né? A palavra fala que vai voltar pro pó mesmo. Exatamente. Mas ainda essa separação para nós é muito difícil. Sim. Né? Então, Sim. às vezes você também está na mesma condição que a Sheila já passou. Talvez você perdeu um ente querido faz pouco tempo e você está sentindo essa angústia na alma, que a gente sente essa angústia dessa separação, né? Dessa interrupção de vínculo. Exato. Terreno. Mas nós que conhecemos a palavra, nós que cremos no Deus da salvação, nós que cremos no sacrifício de Jesus, cremos que esse pedaço que nós passamos aqui é muito pouco. Sim. Diante daquilo que nós vamos viver ainda com Jesus na glória. Eu sempre falo, é incomparável o que nós cremos que viveremos com o Senhor. É incomparável. Lá não vai ter choro, lá não vai ter lágrima, não vai ter sofrimento. E então, aí... essa dor da perda, né, Sheila? É normal que nós sintamos. Sim, essa eu saudade, até vi uma né? menção, pastora, esse dia que eu achei muito interessante. Um pastor falando que não é pecado a gente ser humano. Pecado é a gente querer ser igual a Deus. Sim. Então, assim, eu sofri, só que chegou um momento que eu falei assim, eu preciso continuar. E teve uma pastora que era minha diretora do ITQ, meu ITQ estava trancado, que aí começou o propósito de Deus, eu comecei a entender os propósitos de Deus na minha vida. Apesar de nunca eu nunca acusei Deus, eu nunca culpei a Deus, eu sei que tudo está no centro da vontade de Deus, e naquele dia, a pastora Márcia, lá de Araraquara, ela mandou uma mensagem para mim, porque há muitos anos atrás ela passou a mesma coisa que eu. Olha como que é um ciclo, pastora. A gente passa pra gente animar a pessoa lá na frente, pra gente fortalecer a pessoa que tá passando a mesma coisa. As experiências que a gente vai tendo, Exatamente. a gente vai, né, transferindo para as outras pessoas essa experiência. Isso. E dando ânimo para prosseguir. Exatamente. Né? E eu conheço a história dela, e ela também ficou com uma criança pequena, sozinha. E eu, né, e ela era minha diretora do ITQ, nós sempre tínhamos contato, né, por causa das provas, das apostilas e tudo, porque lá eu estudava remoto, porém, ela mandou uma mensagem para mim, ela falou, Sheila, não é coincidência, eu estava com o seu prontuário do ITQ, e eu abri, e eu tenho uma coisa para te falar, a você foi dada a missão de continuar. Amém, Jesus. Pastora, aquilo ali não foi injeção de ânimo, foi uma injeção de Espírito Santo na minha vida. Aleluia. Porque Aleluia. Há 2 dias atrás eu estava meditando, eu falava assim, mas o meu ITQ trancado, mas a minha faculdade... Sabe assim, porque quando a gente se depara com a morte, pastor, a gente começa a refletir em muitas coisas que nós deixamos de fazer. Então, irmão, se você tem um projeto parado, não desista, retome. Sabe? Continue, recomece, vai lá nas suas raízes, volta. Se você largou o seu ministério por causa da pandemia, não desista, irmãos. Não deixe de pregar, não deixe de falar do amor de Deus. Aleluia. Nem que seja na sua rede social. Não desista. Amém. Não desista do seu chamado. Não desista daquilo que o Senhor deu nas suas mãos. Não desista, prossiga. É que nem eu falo, sempre avante. Sempre, que nem diz o hino da nossa igreja, avante, pois, e sem parar, não pare, não para, sabe, porque a nós foi dado a missão de continuar. Então, assim, ali o mundo podia ter acabado, eu ter estacionado, eu ter me entregado à depressão, me entregado à opressão da situação, porque, pastora, viúva com uma criança de 1 ano e 5 meses desempregada. Isso. Os sonhos todos, né, desmoronados ali naquele momento. E aí, foi algo assim, tremendo, pastora, tremendo, porque pessoas se mobilizaram para me ajudar. A Luísa ficava numa creche lá em São Paulo, e aí mães daquela creche tomaram a minha dor, começaram a me ajudar financeiramente.
Sabe? E aí, quando eu via, tava entrando dinheiro na minha conta, então eu tinha dinheiro pro remédio, eu tinha dinheiro pro aluguel, eu tinha dinheiro pra água, eu tinha dinheiro pra luz, eu tinha dinheiro pro leite da Luísa. Pastora, nada me faltou para honra e glória do Senhor. Deus enviou pessoas sensibilizadas para isso. Seu Deus que nós servimos. Eu não, tem muitas pessoas que os meus amigos me organizaram uma vaquinha online. Eu via nome de gente, porque eles, né, eu tinha o acesso para ver. Eu nunca vi na vida, pastor. Eu não sei quem são. E Deus levantou pessoas. E para abençoar a minha vida, porque infelizmente nós temos uma burocracia no nosso país. A pensão, ela é muito pequena e muito demorada para vir. Por causa, a senhora é advogada, a senhora sabe, o processo é demorado, a pensão demorou. Mas nessa questão, nesses tempos de pandemia, onde o trabalho está remoto. Exatamente, é tudo muito complicado, né? Sim. Tudo é muito mais moroso e não é culpa de quem trabalha, é culpa da demanda mesmo, né? A demanda é grande, os funcionários são poucos, a gente entende tudo isso. O Senhor me dá essa compreensão que nós temos que parar de achar culpado, pastor. Vamos parar de culpar as pessoas. Porque aí a gente começa a reclamar de tudo, né? Vamos ter mais empatia, vamos nos colocar no lugar do outro. Vamos ser como Jesus. E a gente começa a reclamar e para de confiar. Exatamente. A gente só reclama. Exatamente. E, pastora, nada me faltou. Eu tive, sim, dinheiro ao DPVAT. Direito ao DPVAT, só que também demorou. Só que nesse período de espera, Deus cuidou de você. O Senhor não me desamparou, pastor. O Senhor não me desamparou em nenhum momento. Tem um monte de pessoas aí, Célia, que talvez nesse momento de pandemia, Sheila, me perdoe, nesse momento de pandemia, nesse momento pelo qual as pessoas estão tão fragilizadas, olha como é que Deus cuida da gente, irmãos. Nos mínimos detalhes. Igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor cuida de você. O Senhor tem compromisso com o teu casamento, com a tua casa, com a vida dos teus filhos. O Senhor tem compromisso com o alimento da sua mesa. Olha só que bênção. Olha só, talvez você está com o teu coração apertado aí. Como é que vai ser amanhã? A Célia está superando. Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim, né? Sabe aquela palavra? Deus proverá? Literalmente, pastora, Deus proveu na minha vida. Aleluia. Deus é um Deus que provê, Deus é Deus que abre porta onde não tem porta, Ele abre janela onde não tem janela, porque a senhora vê assim, eu dependi e eu não me envergonho, eu louvo a Deus e eu oro todos os dias por cada vida que me abençoa, eu sei que o Senhor vai recompensar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E, enfim, e aí, e aí, pastor, eu falei assim, bom, aí veio a pensar... Essa é uma parte muito interessante, que o agir de Deus é lindo, maravilhoso. E o meu marido, ele sempre trabalhou em 2 empregos, né? Porque ele era técnico de enfermagem e tudo. E aí eu falei assim, não, dependendo do valor da pensão que vir, porque infelizmente com criança a gente tem que pensar no financeiro, né? Pagando aluguel, né, tudo. E eu falei assim, dependendo do valor que vir, eu não vou trabalhar. Eu vou ficar com a Luísa, pelo menos por esse período, porque ela também sofreu trauma. Sim. E o Senhor cuidou dela também. Foi difícil no começo, porque ela era muito apegada ao pai, mas o Senhor cuidou e está cuidando dela. Porque eu creio naquela passagem que diz que o Senhor é o Deus dos órfãos e das viúvas. Aleluia! E eu sei que o Deus está cuidando de mim e da minha filha. Amém, Jesus. E às vezes, irmãos, não sejam orgulhosos de aceitar. Porque Deus envia pessoas para nos abençoar. Não fala, eu não vou aceitar. Aceite. É Deus mandando o seu suprimento. É Deus mandando a sua provisão. Então, aceite de bom grado, aceite, seja grato, porque você não tem noção do Deus que nós servimos. Aleluia. Porque Ele não é um Deus meu, Ele é um Deus nosso. Aleluia. Ele é o Deus de João 3,16, que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dEle, para que todo aquele que nele crê não pereça. Nem no espiritual e nem no material, pastor. Eu creio nisso em nome de Jesus. E aí, no domingo, eu abri o aplicativo do INSS e o choque. A pensão, por causa das leis, tudo, o salário mínimo. Eu falei, Espírito Santo, meu Deus, a minha vida está nas tuas mãos, porque até aqui o Senhor me ajudou. É forte, hein? O que eu vou fazer pagando aluguel? Aí eu comecei a fazer as contas. Eu falei, bom... Com o salário mínimo, eu vou pagar o aluguel, a água, a luz. E eu vou comer o quê? E o leite da Luísa? Bom, na segunda-feira de manhã,
recebi uma mensagem no meu celular. Oi, Sheila, tudo bem? Tudo bem. Então, eu vi o seu currículo e, enfim, né, para resumir, eu vi o seu currículo e eu gostei dele. E aí, eu não gosto de mentira, né? Eu falei assim, eu trabalho com departamento pessoal. E eu falei assim, mas eu tô desatualizada do sistema do governo, eu nunca trabalhei, porque, né, eu fiquei grávida, eu parei de trabalhar com isso, tal. E aí ela falou assim, não tem problema. E eu falei, eu tenho uma neném de 1 ano e 7 meses, na época a Luísa tava, e eu fiquei viúva, não tem problema, vem aqui pra gente conversar. Você tem algum problema de vir trabalhar em Ubá? Pastora, eu falei pela fé, não tenho problema nenhum. Você tem condição de vir? Eu tenho. Porque, pastora, eu sempre quis trabalhar em escritório de contabilidade. Eu nunca tinha conseguido vaga lá em São Paulo. Eu sempre trabalhei em RH de empresa. Mas o meu sonho era trabalhar em escritório de contabilidade. E foi um escritório de contabilidade que me ligou. E foi um escritório de contabilidade que Deus me ligou. é lindo, cuida dos meninos. Exatamente. Porque mesmo na minha dor, Deus animar. realizou meus sonhos. Ele me deu alegrias. E o meu trabalho é uma bênção. Os meus patrões são uma bênção. Eles entenderam a minha situação. E ali eu já senti de Deus que aquele emprego era meu. Eu não sabia nem andar aqui em Ubá, pastora. Eu peguei o GPS do Google e fui andando, porque eu tava a pé. Eu não tinha carro. E eu fui a pé, ainda me perdi ali, mas eu cheguei. Na hora que ela conversou comigo, eu falei, essa vaga é minha, em nome de Jesus. Aí, crente. Irmãos, Uma aposta da tua vitória aí, em eu tava nome de fazendo o Jesus. tratamento do joelho. O médico falou que ia demorar muito tempo para eu me recuperar do joelho. Só que eu falei, Senhor, eu não posso ficar fazendo tratamento. Eu preciso trabalhar. Eu tenho uma filha. Eu tenho despesas para pagar. E o Senhor abriu a porta. Dia 1º de outubro, eu comecei a trabalhar. 2 meses depois, pastora. Pela fé, eu não tinha carro. Eu ia ter que trabalhar de ônibus. A minha vizinha, ela falou que não poderia, ela teve um problema no olho, que ela não ia conseguir ficar com a Luísa para mim. Aí eu falei, Senhor Jesus, o que eu faço? O Senhor providenciou uma bênção de uma pessoa para ficar com a minha filha, que gosta da minha filha, que a minha filha ama, que cuida bem. Saiu o valor lá do DPVAT, o Senhor providenciou o carro para mim trabalhar, porque de ônibus eu teria que sair 5h30 da manhã de casa e chegar muito tarde. O Senhor me deu um carro para eu conseguir vir trabalhar, para eu ter ainda um tempo com a minha filha. Aí Deus usou um casal, porque eu não sabia, assim, onde ficava a igreja, porque eu tinha morado aqui, mas eu não tinha muita referência. Um casal, Sandro e Berenice, Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém, poderosamente. Eles me levaram para a igreja, e aí eu já fui para a igreja, no outro domingo eu já estava com carro, na outra semana eu já falei com o pastor Vanderlei, então, eu tô aqui, eu fazia ITQ, eu quero voltar. E assim, eu contei para ele a minha história. E ele foi na minha casa, ele abençoou a minha casa, e ele tomou a minha dor, e ele orava por mim, ele orava pela Luísa. E ele, né, porque a Luísa teve os seus momentos de trauma, sim, né, porque é uma criança, era um bebê. E aí ele tomou a minha dor, e ele e a pastora Janice lutaram comigo, perguntavam de mim, se importaram comigo. Irmãos, nunca rejeite a sua liderança. Dê valor ao seu pastor. Ele é bênção de Deus na sua vida. Honre o seu pastor, porque ele é quem Deus te colocou para te dar cobertura espiritual, para orar por você. Porque se você, às vezes ele, né, pastora, são muitas pessoas, não dá tempo do pastor estar o tempo todo ali, né? Mas eu tenho certeza que se você precisar mandar uma mensagem, uma ligação, o seu pastor, ele vai correndo. Ele vai te acudir, ele vai buscar a ovelhinha dele, sim. E eu nem era ovelha do pastor Vanderlei, mas ele me abraçou, ele falou, não, vem aqui. E ele cuidou de mim, a pastora Janice cuidaram de mim, o grupo de mulheres cuidou de mim, se importaram comigo. E eles seguraram na minha mão, eles foram. Arão e Ur, né, pastora? Sim, que seguraram os braços de Moisés. Irmãos, eu tive um Arão, eu tive Ur lá na igreja segurando os meus braços. Eu tinha as minhas intercessoras lá de São Paulo. Glória a Deus. Irmãos, então era para ser uma tragédia. Não era para eu estar aqui hoje. Mas o Senhor, apesar de toda dor,
apesar de tudo, o Senhor cuidou de mim o tempo todo. E Ele vem cuidando, e Ele vem livrando, e Ele vem fazendo. E tem pessoas sendo tocadas. Aleluia, tem Jesus. uma amiga minha muito querida. Olha, outro testemunho, pastora. Uma amiga minha, nós somos amigas de Facebook desde lá de São Paulo. E ela tem uma loja. E eu sempre falava que eu ia na loja dela. E eu ia no bairro da loja e eu não achava a loja. E as empresas muito bonitas, inclusive. E um preço muito bom, né? Que a gente gosta. E aí, quando o meu marido faleceu, ela veio me desejar os sentimentos, porque ela tinha ficado viúva um mês antes. E aí, ela tá assistindo a Adriana, eu sei disso, que ela tá em nome de Jesus. E nós começamos a conversar, e nós começamos a nos fortalecer, e nós começamos a orar. E a Adriana, ela me disse um dia uma coisa que me tocou muito. Ela falou assim: Sheila, mesmo com tudo, você me apresentou um Jesus que eu não conhecia. Eita, quando a pandemia passar, eu vou procurar uma igreja para ir. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, até na sua dor tem propósito. Até na dor tem propósito. O seu testemunho vai ganhar almas. Levanta, erga a cabeça, vai em frente. Não desista dos seus sonhos. Não desista quando você vê gigantes. E aí, pastora, retomei o ITQ, né? Pra glória de Deus. Tô aqui, né? Através do ITQ nos conhecemos. Tudo tem propósito. Tem propósito, né, Cê? Tudo tem propósito. Minha faculdade faltava 4 matérias para acabar. Eu já tô ali, voltei para a faculdade. Falei assim, não, por causa de 4 matérias, não. Eu vou concluir minha faculdade, eu tô lutando. É uma correria, porque eu acordo cedo, eu estudo, eu trabalho. Na hora do almoço, eu tô ali fazendo atividade do ITQ. Quando não, eu pego meia hora do meu almoço e tô fazendo. Então, assim, e eu ainda, do que eu posso, eu ajudo as pessoas, eu dou palavra, às vezes as pessoas me procuram, e assim, Deus multiplica o tempo, pastora. Como eu aguento, eu não sei, porque eu sou muito mole, assim, de canseira, sabe, de dorminhoca, assim, mas Deus me fez outra pessoa, pastora. Te deu uma injeção. Me deu uma injeção, eu me senti assim, igual Josué e Caleb, assim, vendo além dos gigantes, porque o Josué e Caleb não viram os gigantes, não, eles viram a terra prometida. E eu tenho visto isso na minha vida, dia após dia, o Senhor me fortalecendo, pessoas me falando que quer ir na igreja comigo. Eu já levei uma, ontem outra me mandou mensagem, Sheila, eu quero ir na igreja com você. Então, Glória assim, a Deus, hein? Irmãos, nós não estamos aqui por acaso, eu não passei o que eu passei por acaso. Tudo é para testemunho, para honra e glória do Senhor, para que outras vidas sejam ganhas, outras vidas sejam salvas. Quantas viúvas não tem assistindo agora? Que às vezes você desanimou. Aí, assim, eu sinto saudade do meu marido. Lógico, eu sou ser humano. O Dia das Mães, eu senti saudade dos presentes, de tudo. Mas, irmãs, a gente precisa, porque foi a vontade de Deus e a gente precisa continuar. Precisa olhar pra frente. A gente tem que olhar pra frente. Vai ser uma pessoa que vai estar sempre no meu coração. Ele é o pai da minha filha. Não tem como esquecer. Mas o que Deus está fazendo, irmãos? Até com a morte dele, ele está glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Sabe, a morte não é o fim, irmãos. É verdade. A morte é o começo da vida eterna. E é nisso que nós cremos, né, pastora? Sim. Porque aqui, a vida não acaba aqui. Não é por acaso. A nossa vida é para nós servirmos a Deus e continuarmos com Ele na eternidade, em nome de Jesus. Porque como nós vivemos aqui, é que vai determinar como nós vamos passar a eternidade. São as meu irmão. nossas decisões. É verdade. As nossas decisões. É verdade. É como eu preguei, né, lá na igreja, que o pastor me deu a rica oportunidade. Louvado seja Deus pela vida do pastor Vanderlei. Que Deus coloca diante da gente a vida e a morte, a bênção e a maldição. Porém, Deus é tão generoso conosco, pastora, que Ele nos aconselha, escolhe a vida. Verdade. É verdade. E entre a depressão, a opressão e a tristeza, eu escolhi a vida, porque o meu marido era a vida, meu marido era alegre, meu marido era feliz. E se ele estivesse aqui, ele ia falar, levanta a poeira, sacode a poeira e vamos pra frente. Amém.
Então é isso, é nesse Deus que nós cremos. E Deus nos dá a oportunidade de escolha. E quando a gente escolhe a vida, Ele nos dá o suporte. Exatamente. Né? Quando a gente tem a fé, Exatamente. quando a gente coloca tudo na mão dele, Ele levanta pessoas improváveis. Exatamente. Né? Para nos ajudar nessa caminhada. Ele nos faz conhecer pessoas que a gente nem imaginaria. Exatamente. Que a gente ia conhecer, como você falou, pastor Vanderlei, pastora Janice, que estão aí, né, te orientando, caminhando com você. Nós também estamos à sua disposição, Amém. caminhando. Daqui a pouco, né, pastor? Vamos estar na convenção com a Sheila nos alegrando aí. Vai estar com a credencial lá. Pastora Amém. Sheila, Ô, glória. para a Amém. glória de Deus, né? Por isso, meu irmão e minha irmã, você não pode parar, como a irmã Sheila falou aqui. A gente não sabe aí qual que é o problema. Talvez é uma dor de separação, de morte. Às vezes é uma dor de separação, de destruição de lar. Né? Talvez o seu marido foi embora. Talvez a sua esposa foi embora. Talvez foi o emprego que você perdeu essa semana. Ou talvez foi um diagnóstico contrário de um médico. É verdade. Né? De uma doença incurável que não tem cura. Mas nós estamos aqui. Através, né, do exemplo dessa mulher que confiou em Deus, está confiando em Deus, confiando nas promessas, de acordo com aquilo que nós temos recebido do Senhor através da palavra dele, através da iluminação do Espírito Santo. Nós estamos aqui para te dizer, levanta a cabeça, olha para o alto e vamos caminhar. Como diz o Salmo 121, né, pastora? Elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? É isso aí. Do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem o socorro. E assim como o Senhor falou para Moisés, quando o povo estava ali na frente do Mar Vermelho, né, Com pastor certeza, Isabel? com certeza. Diga ao meu povo que marche. Então, a nossa missão é levantar a cabeça, olhar para o alto e marchar. Que um milagre Deus vai fazer. Com Não é certeza. Ele que faz. Exatamente. Amém. E eu quero, para finalizar, dizer essa mesma frase que a pastora Márcia, lá de Araraquara, falou para mim. A você foi dada a missão de continuar. Aí, crente, pega a visão, em nome de Jesus. Amém. Continuar, perseverar, a Sheila, para a glória de Deus, é um exemplo de superação, de perseverança, de mãe, né? Lá em casa, a minha mãe foi mãe e pai, né? Ela com certeza está aqui conosco, né? Interessante que a mãe, quando é mãe e pai, é pai. É pai. Então, minha mãe foi mãe e pai. Eu digo para você, no nome de Jesus, é tempo de nós, em o nome de Jesus Cristo, arregaçarmos as nossas mangas e seguirmos para a glória do nome de Jesus. E o pastor no Dia dos Pais fala com a mãe dele, liga. Mãe, feliz Dia dos Pais. É, falo com a minha mãe, né? Bênção. Jesus, certa feita, ele disse para os discípulos, né? Quando eu enviei vocês com o forge, com a bolsinha lá, desfaltou alguma coisa? Desfaltou alguma coisa? Nada. E a irmã É? tá aí, não reclama do tempo, se falta tempo. Irmã, ela faz aula com a bebê dela do lado. Às Com a vezes ela bebezinha fala do lado, assim, é. Pastora, dá licença que a neném tá chorando. Eu vou dar um suporte Olha só, aqui. irmãos. Ou seja, É ter forte, tá, queridos? as coisas da vida não podem nos parar, irmãos. As dificuldades não podem nos parar. Nós temos que seguir em frente. A gente arruma tanta desculpa. É falta de tempo, é cansaço. E é uma excelente aluna. É, Tira boas notas. com É porque certeza. ela tem tempo de estudar? Não é, mas ela encontra. Porque Deus dá sabedoria até nisso. Amém. Deus nos dá sabedoria para administrar toda a nossa vida. Exatamente. Então, levanta a cabeça em nome de Jesus. Eu creio que Deus ele tem uma obra de refazimento na nossa vida. Amém. Talvez você que está aí passando por problemas e acha que é o ponto final, né? Vamos olhar abaixo de Deus, para o testemunho da nossa irmã Sheila, que nos encoraja a caminhar, que nos encoraja a refazer, que nos encoraja a romper. Eu faço essa pergunta para você essa noite, no nome de Jesus. Talvez vocês, até antes desse trabalho aqui, né, dessa visita ao seu lar, porque que nós entendemos, nós estamos aqui na sala da nossa casa, mas nós estamos aí também com vocês. Então eu quero dizer para você, talvez você estava pensando em parar, em nome de Jesus. É tempo de avançar. E que o Senhor fortaleça a tua vida, a tua alma. Não vai te faltar nada, crente, em nome de Jesus. Pode crer no que eu estou te dizendo, em nome de Jesus. Quem te escolheu e quem te prometeu, ele é fiel para poder cumprir. Nada pode nos paralisar. Nós, como igreja, temos que nos mobilizar. Amém?
Estamos passando um período de pandemia, de isolamento social, mas nós estamos o quê? Pregando esse evangelho poderoso. Amém? O apóstolo Paulo, ele disse aos Filipenses, no capítulo 1, capítulo 2, ele fala que a palavra ela continua solta. E você na fábrica onde você trabalha, no seu ambiente de trabalho, dentro da tua casa, você pode falar dessa palavra, você pode falar desse Jesus, desse Deus que tem feito maravilhas. Eu creio que cada dia é uma obra nova, né? Uma novidade, né? Às vezes, quando eu me deparo, pastor, que cada dia a gente mata um leão por dia, né? O pastor Vanderlei fala isso sempre. E às vezes eu falo assim, Senhor, e agora? Aí ele me lembra. Né? Às vezes a gente humano, né, pastor? Aí ele fala assim, eu cuidei de você até Aleluia. hoje, eu vou continuar cuidando. Às vezes eu falo assim, opa, esse mês apertou, o carro quebrou, mas Deus provê, Deus providencia, vem da onde a gente não espera, o Senhor abre uma porta, o Senhor faz alguém aparecer. Sempre tem uma saída, não tem aquela música? Sempre tem um escape. É só confiar. A gente vai perguntar para Deus, Deus, e agora? Espera a resposta de Deus, que Ele vai te dar. Amém.